Saudações aos entusiastas do esporte a motor. Este é o GP Total desde 2001 no endereço gptotal.com.br. Há muito tempo nas redes sociais. Estamos iniciando mais um programa em nosso canal do YouTube, youtube.com/GPTotal. Vídeos novos sempre às noites de segundas-feiras e também os nossos cortes para lá especiais durante a semana. A pauta de hoje nos remete a 19 de agosto de 2001. Através de uma troca de cartas online, era criado o GP Total, esse site que, portanto, está aí em vias de completar seus 25 anos. Desde o começo deste 2026, a gente tem feito algumas pautas pontuais em que a gente relembra o que era o mundo em 2001 e outros fatos e recortes jornalísticos interessantes que foram testemunhados pelo GP Total nesses 25 anos. E a pauta de hoje não poderia deixar de ser essa, a nossa relação, a nossa intimidade com o GP Total hoje, com um time bastante reforçado, né? Além dos meus queridos amigos de bancada, João Carlos Viana, da capital do Ceará, cujo nome jamais será proferido, não foi proferido nesses últimos 25 anos, jamais será proferido também nos próximos 25. Márcio Madeira da Cunha, meu amigão, região serrana do Rio Nova Friburgo, e temos aqui reforço de peso. Eduardo Correia, o nosso chefe, transmitindo aí, os dois transmitindo em São Paulo, Mário Salustiano também. Presença de Edu, aqui o nosso chefe, também, para a gente poder falar um pouco desses 25 anos do GP Total e a gente relembrar, e a gente também compartilhar nossa relação com o GP Total e, claro, falar sobre automobilismo e como que a gente chegou nisso. Todos nós que formamos essa bancada, mas todo mundo que é colunista fixo e que também é colaborador e todos aqueles que passaram pelo GP Total, né, incluindo o pessoal que mandava carta, a sessão Friends, todo mundo é movido pelo mesmo entusiasmo ao esporte a motor. E aqui é um grande grupo de colaboração e de transmissão de saberes, né? Compartilhamento de saberes. E é isso que faz o GP Total se mover até hoje, e ter se movido em direção às redes sociais, a gente ter os nossos canais e ter o canal aqui também, em que a gente faz as análises dos GPs, as pautas históricas, as entrevistas, né? Recentemente aí entrevistamos o Willi Hermann, baita de um papo, para quem não assistiu, terminando o programa aqui de hoje, esse especial 25 anos, a gente recomenda para quem não viu que veja a entrevista, ele contando todos os bastidores e como a Fórmula Indy, a Indy, chegou ao Brasil através dele, e claro, a presença do Emerson Fittipaldi abrindo portas mais uma vez, né? Ele que já tinha feito isso na Fórmula 1, foi para os Estados Unidos e fez com que o brasileiro também gostasse da Indy. Vou pedir, então, para que todos os amigos aqui façam o seu boa noite, suas declarações iniciais, e que a gente abra um papo que é um papo livre, é um papo aberto, um tema livre, em que o grande protagonista aí é o GP Total, que está completando aí seus 25 anos. Quando a gente fala de um veículo de comunicação com 25 anos, é uma longa trajetória, muitos textos, e claro que nisso aí, a gente, dentro do gptotal.com.br, a gente também fez toda uma publicação de textos inesquecíveis, né? A gente puxando aí vários dos textos que fizeram parte, que muitas vezes foram os nossos campeões de audiência do canal, ou aqueles que marcaram a gente, porque, como eu disse, a gente compartilha saberes e vira e mexe, a gente é surpreendido com colunas incríveis, com coisas as quais a gente nunca pensou, ou então aquelas colunas que são divididas em partes e a gente fica com aquela fome de saber como que vai ser o desfecho de determinada história, ou passar da determinada história, porque às vezes não é só parte 1, parte 2, e tudo isso faz com que o GP Total esteja aí até hoje. João, eu sempre passo a palavra para você primeiro, hoje também não vai ser diferente, e quero também uma boa noite de cada um de vocês, porque essa é uma noite muito especial. É muito bom ter todo mundo aqui, todo mundo poder conversar, a gente poder compartilhar esse momento, porque a gente é feito do GP Total também. E quando a gente
ter as nossas vidas, as nossas atribuições, né? Todo mundo aqui tem agenda apertada, a gente sempre tenta reservar um pedacinho da nossa agenda para estar sempre presente aqui, seja no canal, seja nos textos, ou relembrando coisas, ou mesmo no grupo de WhatsApp. A gente tem um grupo de WhatsApp que a gente compartilha coisas também, e faz com que o nosso dia e a nossa rotina, às vezes de trabalho muito puxado, seja sempre mais leve, porque a gente está unido pelo nosso entusiasmo ao esporte a motor. Isso tem tudo a ver, inclusive, com a saudação inicial que eu faço, que é sempre aos entusiastas do esporte a motor. Se você é um entusiasta do esporte a motor, você é muito bem-vindo ao GP Total. João, seu boa noite, meu amigão. Boa noite, Lucas. Boa noite, Márcio. Boa noite, Mário. Boa noite, Edu. Tá muito bom estar aqui com vocês. Tá a turma toda reunida, né? Ainda tem o Marcel, tem o Chiesa, mas boa parte está aqui. É muito importante aqui estar todos aqui. Minha relação com o GP Total remete já a 2001. Conheci o GP Total ainda em 2001. Eu ainda me lembro, eu estava no site do Grande Prêmio e tinha um link para o site do GP Total. Lá eu fui, e faz 25 anos que todo dia estou nele, estou lá navegando, e há 10 anos estou contribuindo aqui com você, né, ao lado desses meus amigos. Eu já posso chamar de amigos, mesmo eu estou um pouquinho distante, mas sempre que posso eu estou ainda aí, estou visitá-lo. Então, o GP Total é uma parte muito importante da minha vida, já. Tenho o maior prazer em escrever, tá aqui com vocês, e também tá aqui há 2 anos e meio, uns quase 3 anos que a gente está toda segunda-feira fazendo gravações, trazendo um conteúdo muito, muito especial. É um conteúdo que a gente gostaria, uma coisa que o Márcio falou muito sobre o livro do Márcio Manero, que ele diz, é um livro que eu gostaria de ler. Então, são vídeos que eu gostaria de estar assistindo. Eu gosto de assistir os nossos vídeos. Não apenas quando tem convidados, como foi o Vili, como foi o Modena, o Johansson, como está nós aqui. Como somos nós aqui, é muito importante. Então, o GP Total para mim é algo que é muito especial para mim, é uma coisa que eu gosto bastante. E estar com todo mundo aqui reunido, a gente conversando aqui um pouco, vai ser uma noite bem especial. Márcio, amigão, meu boa noite a você. GP Total 25 anos, e a gente está aqui boa parte disso, né? Eu, particularmente, sou leitor desde 2013, colunista desde 2008, primeiro como Friend, né? As incríveis colunas Friends que trouxeram muita gente para cá, e você tem uma relação ainda mais longeva também com o GP Total. Boa noite, amigão. Boa noite, Lucão, João, mestre Edu, Salu. Hoje vai ser difícil não chorar aqui para mim, porque o GP Total, ele não é verdade, porque ele realmente mudou minha vida muito profundamente. A internet, ela mudou a forma como as relações humanas se estabelecem, né? Desculpa, a garganta está um pouco inflamada, vai ser um pouquinho difícil. A gente antigamente era muito mais sujeito às oportunidades de convívio por ocasião, quer dizer, quem está perto, quem é contemporâneo, quem é próximo. A gente fazia amizade com quem estava do lado, né, com quem a gente convivia diariamente. E, claro, sempre houve algum espaço para conhecer pessoas por afinidade, mas a internet mudou muito isso, né? E você passa a conhecer pessoas por interesses em comum, enfim, paixões em comum. Desculpa. E o GP Total surge na minha vida em 2003, no início de 2003, quando eu estava no terceiro período da faculdade de jornalismo. Eu tinha conseguido meu primeiro estágio numa empresa de marketing esportivo no Rio de Janeiro, e eu abria o escritório. Chegava lá 8 da manhã e eu abria o escritório, e algumas vezes eu não tinha pautas imediatas, demandas imediatas, e eu tinha algum tempo livre. E foi a primeira vez que eu tive, veja só como é que faz tempo, né? Foi a primeira vez que eu tive acesso à internet banda larga, de uma maneira constante, né? Assim,
Então era muito fácil navegar ali, enquanto que em casa muitas vezes a gente ficava naquela fase ainda, já estava na transição da internet de escada para a internet de banda larga, e muitas vezes você pesquisava de noite, depois de meia-noite para usar um pulso só e tal, e ali eu estava com toda a estrutura, né, e tinha trabalhos para fazer, alguns até envolviam alguma coisa de automobilismo, mas a maior parte era esportes em geral, e aí eu pesquisando algumas coisas cheguei a essa página do GP Total. E aquilo foi como o Johansson falou, foi um eye-opener, né? Assim, abriu o horizonte para mim, porque muito conhecimento, né? As cartas, as trocas entre o Edu e o grande Luiz Alberto Pandini, também de enorme conhecimento, trocas muito ricas ali, os especiais e os leitores de um altíssimo nível também, muitos leitores de muito conhecimento. Então eu aprendi muito ali, e aí eu vi as menções a essa pérola aqui, esse livro que quem não leu precisa ler, não é fácil de encontrar, mas escrito por esse rapaz aí de baixo, Edu. O meu, por acaso, está com uma dedicatória aqui de 2004, olha como a gente já se conhece há bastante tempo, amigão. E aí, Para mim, sorte. eu vi... a sorte é mais minha, né? Depois eu vou falar algumas coisas que eu preciso falar, mas enfim, eu vi a menção a esse livro no site, e aí corri e consegui comprar um dos últimos exemplares ainda. E eu lembro muito bem, assim, como eu morava em Niterói e abria o escritório no Rio, eu ia na barca devorando esse livro. Eu devorei esse livro, já li ele mais 6 vezes. Mas eu ia devorando ele no caminho, e foi uma coisa maravilhosa, porque eu não estava familiarizado com bibliografia, com livros sobre o que eu amava, né? O primeiro que eu comprei foi Francisco Santos, foi Saudade, e tinha, nesse livro do Francisco Santos, tinha a reprodução da entrevista que o Edu fez com Ayrton Senna. Então eu já tinha lido a entrevista do Edu com o Senna, sem conhecer o Edu, foi através do Francisco Santos, e aí eu li esse livro aqui, e foi assim, uma coisa incrível. E eu lembro que a gente está falando de 2003, então eu, na faculdade, eu fiz uma matéria sobre os 20 anos do bicampeonato do Nelson. E para essa matéria eu entrevistei tanto o Edu quanto o Pandini por telefone. E eu lembro a primeira vez que eu liguei para o Edu, a minha voz gaguejando, como eu estava nervoso de falar com ele, né? Por tudo que eu via lá no site, o livro, era uma coisa assim distante, né? E sempre muito, muito atencioso. E o Edu fez uma coisa que ele provavelmente não vai lembrar, mas ele me mandou, cara. Ele me mandou, eu tenho aqui comigo, porque minhas coisas estão muito em caixa ainda, mas eu tenho aqui comigo até hoje. Ele me mandou um Marlboro Guide que ele usou para fazer o livro. Então tem as contas, tem várias informações que ele coloca no livro, e eu tenho um Marlboro Guide com as contas dele em papel, em lápis lá no papel, as contas que ele fez que estão no livro, eu tenho esse tesouro aqui comigo. Depois, eu fiquei noivo de uma portuguesa, que infelizmente até já faleceu, e aí eu tinha um acervo grande de corridas em VHS, eu anunciei lá entre os leitores, comecei a vender cópias das corridas em VHS, DVD, isso me ajudou a viajar para Portugal a primeira vez. Enfim, o GP Total mudou completamente minha vida. Eu lembro, e eu vou provocar vocês depois sobre isso, não o Edu, porque, claro, ele é fundador do site, mas os outros 4, os outros 3 além de mim. Como é que foi a primeira coluna que vocês publicaram? Porque eu lembro muito bem da minha. A minha foi uma carta que eu mandei em 2003, ainda, no final de 2003, lá no final não, deve ter sido agosto, setembro, sobre a geração 80. E foi a primeira vez que eu publiquei os termos, piloto ascendente, descendente, horizontal. E eu lembro do orgulho, cara, incrível que eu fiquei quando o meu texto foi publicado lá como Friend. Eu fui para casa do meu padrinho, que também infelizmente já se foi, e fiquei abrindo a página lá para ver. Quer dizer, eu lembro do quanto eu fiquei orgulhoso daquele texto publicado no GP Total. Eu estou falando demais, mas é porque eu estou falando do quanto o site mudou minha vida. Mas, assim, para além disso, eu tive muito mais do que eu procurei em termos de conhecimento quando eu parei no GP Total. Mas, além disso, eu ganhei amigos para a vida toda. E amigos muito, muito especiais. Eu desejo a todo mundo que possa ter amigos como nós somos amigos aqui. E eu falo em especial para o Edu. Assim, o Edu, a exceção da minha mãe, foi a pessoa que mais fez por mim na vida. A exceção da minha mãe. E desde que eu soube que ele ia participar desse programa aqui, eu fiquei me perguntando se eu ainda estaria vivo se não fosse pelo Edu, pelas coisas que ele fez por mim.
E eu não sei responder isso. Eu não sei se eu estaria vivo se não fosse por tudo que você fez por mim. Não sei mesmo de responder isso. Eu estou há 3 dias refletindo sobre isso e não sei dizer. Sei que se eu tivesse vivo, eu não estaria como eu estou, com certeza, porque é um privilégio ter um amigo como você, Edu. Um amigo realmente sensacional, vocês todos. Mas eu falo do Edu porque é a primeira vez que ele está aqui e fez mais por mim do que qualquer pessoa no mundo, exceto minha mãe. Então, eu tive muito mais do que eu procurei, porque além de achar o conhecimento e achar a oportunidade, eu encontrei irmãos. Né? Então, o GP Total mudou minha vida completamente. Hoje vai ser, tô igual o amigão e o. Hoje vai ser difícil. Hoje vai ser difícil. Passa a bola para vocês aí, porque já falei demais. Eu vou deixar o chefe por último, porque o chefe, assim que toma a palavra, também vai falar sobre o surgimento do GP Total. Então, Mário, meu boa noite a você. Você que também é longo de GP Total aí, já tem também uma trajetória muito extensa. Quando você começou a escrever, eu lembro que a gente tinha uma proximidade muito grande, porque eu era teu engenheiro aerodinâmico de textos. Lucas, você também foi meu, né? No começo você também fazia para mim. No começo. Também. Teve uma coluna aqui, só abrindo parêntese, que você fez sobre aquele piloto Degner, da Alemanha Oriental. E eu falei assim, João, teu texto tá ótimo, mas eu vou mexer na estrutura, confia em mim. Sim, me E aí lembro. a gente parou numa metade que deu uma tensão, assim, né? A gente Sim. parou justamente no mistério do texto. O que teria acontecido com o Deia, né? E é esse trabalho de falar assim, olha, né, assim, textos que a gente não esquece, né, e que fazem parte dessa nossa trajetória. Mário, você também tem vários textos. Um dos seus textos recentes foi aquele teu texto em que você pegou emocionado com aquele texto, e porque os textos aqui, eu já falei aqui que eles nos surpreendem com o conhecimento, com os textos, mas muitas vezes a gente tem textos também que causam esse baque emocional, e você proporcionou isso a mim nesse teu texto, um dos textos mais recentes aí que você fez, e que tem muito a ver com a tua própria relação com o esporte a motor, e tem muito a ver, claro, com o que todo mundo que está aqui reunido hoje sente com isso. Boa noite, amigão. Boa noite, amigos. Lucas, João, Márcio, Edu. Para mim, é interessante o Márcio falando da chamada amplitude, né, que a internet trouxe em nossa vida. E é curioso que, no meu caso, eu comecei a acompanhar a Fórmula 1, automobilismo, nos anos 70. No meados dos anos 90 para o fim dos anos 90, eu já tinha internet, mas é aquela internet de escada, como você falou, Márcio. E já tinha meu pai foi livreiro, então eu tenho, além da paixão pelo automobilismo, também a paixão por livros. E no meu caso específico, sou de Pernambuco, de Recife, eu tinha muito, mas muito pouco contato com pessoas que gostavam de Fórmula 1. E a minha trajetória até meio dos anos 90 era muito mais por livros do que por vídeos. Quando a internet de escada, coincidentemente, chegou na minha vida, no comecinho dos anos 2000, eu comecei a fazer muita pesquisa para buscar novos horizontes. E aí, como às vezes aquele conhecimento mais limitado, eu achei que eu ia encontrar coisas ricas fora do Brasil. Enfim, estou eu em 2001, um belo dia, a Silvana chega para mim e diz: Olha, tem um site aí novo. Eu dei uma lida, dei uma pesquisada, é a primeira edição, negócio de Fórmula 1, e aqui no Brasil. E eu entro, aí descubro o GP Total. Isso eu estou falando, foi em meados de setembro de 2001. O site tinha muito pouco tempo de nascimento. E aí é curioso porque é o famoso, muitas vezes, o santo de casa faz milagre, sim. Eu comecei a acompanhar,
primeiro timidamente, como um leitor, vez ou outra mandava um pitaco aqui e ali. Como eu li bastante ao longo da vida, eu tinha um certo prurido. Eu vi os textos que o Edu e o Pandini trocavam, aí eu dizia, nossa, eu estou na frente aí de dois monstros sagrados do conhecimento, eles têm um texto fluido, trazem as histórias de uma forma tão bacana. Se eu me meter a escrever aqui, vou ser um patinho fora d'água. Mas fui me aproximando aos poucos. Eu tive o primeiro contato pessoal com o Edu, foi muito esporádico. Em 2005, no lançamento do primeiro livro com o selo do GP Total. Isso foi numa pizzaria. Eu passei lá, eu estava a trabalho aqui em São Paulo. A minha conversa com ele foi praticamente assim: oi, oi, tudo bem? E não passou disso. Mudo para São Paulo no fim daquele ano. E aí comecei a escrever um pouco mais, mas ainda como um leitor. Aí, em 2011 para 12, é interessante que eu tive uma situação muito parecida com a tua, Márcio. Um pouco diferente em que aspecto? Eu consegui o telefone do Edu. Aí, nesse momento, a minha memória não me ajuda. Exatamente como eu consegui, eu não lembro. Eu peguei o telefone e liguei. No segundo toque, Edu atende. Eu falei para ele quem eu sou, sem gaguejar muito. Olha, eu sou Mário, acompanho o site, estou aqui em São Paulo. E a gente já marcou um café. Ele perguntou Aí a que gente se Mário? encontrou pessoal. Oi? Essa é a tônica do grupo de WhatsApp. Eu não perguntei, eu juro que eu não perguntei. Não, não. E aí o Edu começa a me incentivar bastante para começar a escrever. Antes do Lucas virar meu engenheiro aerodinâmico, o Edu foi o mestre do Mago das Pranchetas, porque foi ele que revisou o primeiro texto que eu escrevi. Isso lá por 2012. Ano seguinte, eu conheci o Lucas pessoalmente, lá em Sorocipe. Passei um ano lá. E eu compactuo com vocês de um sentimento muito parecido. O GP Total ele é um ponto de inflexão na minha vida. Até então, eu tinha a Fórmula 1 como uma grande paixão, mas eu era lobo solitário. Lá em Recife, todo mundo com quem eu tinha qualquer tipo de relação, não tinha ninguém que houvesse assim algum tipo de proximidade para eu conversar. E aqui eu encontrei muito mais do que um local para falar de automobilismo, encontrei um grupo muito bacana de amigos irmãos, onde a gente, cada um, às vezes na sua cidade, e tal, a gente não deixa de ter essa frequência de conversa, de estar lá no grupo do WhatsApp, que, como o João acabou de falar, a zoeira não é pouca, é muito grande. Eu só não me envolvo em zoeira de futebol, mas no resto, contem comigo. E aí a gente vem, não é, ao longo desses anos, trocando muita ideia. Uma coisa que para mim é muito rica nesse grupo é que o meu horizonte de pensamentos de automobilismo ele transcendeu puramente o esporte. Para a gente pensar em coisas da vida, trocamos muitas ideias de coisas da vida, onde o automobilismo é um ponto ali que faz a gente convergir para um denominador comum. Enfim, falar do GP Total é algo extremamente especial, assim, algo que hoje eu não poderia deixar de forma alguma de faltar a esse bate-papo aqui, relembrar algumas histórias bacanas que a gente tem tido. Por coincidência, o fim de semana passado, a veia poética bateu de novo no domingo pela manhã, e eu estou finalizando uma coluna que vai ser um pouco parecida com o bate-papo que eu tive a honra de estar com o Tim Clark no trem de 68. Vem outro texto aí na mesma linha, dando spoiler aqui para vocês, que aí envolve um brasileiro contra o mundo. Mas é isso, amigos. É um prazer sempre enorme estar com vocês, compartilhando muitas histórias.
Edu, eu não gosto de futebol, você sabe, mas nesse momento eu vou usar um termo bem característico. Eu vou chutar a bola, que a bola agora é tua, tá, Edu? Hum. Fala aí. Bom, eu sou muito grosso de futebol, né? Infelizmente, apesar de gostar muito de futebol e ter jogado muito quando eu era criança, eu sou muito ruim, eu não tenho habilidade, me falta apenas a habilidade no trato da bola. Só isso, o resto eu entendo as regras, eu sei a regra do impedimento e tal, mas o trato com a bola é difícil para mim. Eu aprendi com vocês algo que eu não tinha aprendido na minha vida até 25 anos atrás, que era receber esses elogios que vocês me fazem de uma maneira, ao mesmo tempo, muito humilde, e eu acho que eu cultivo bem essa humildade, que eu considero um valor muito importante, mas ao mesmo tempo com muita alegria. Eu aprendi a receber as palavras que vocês e algumas outras pessoas me dedicam com um sentimento de muita alegria. Então, em primeiro lugar, eu queria dizer que a companhia de vocês, incluindo aí o Flavis, incluindo o Marcel, o Chiesa, pessoas que se mantêm bastante próximas do site, me fazem um homem melhor. E eu estendo isso para os leitores que a gente conquistou nesses anos todos, né? Eu tive um enorme prazer em resgatar as cartas dos leitores, né? As que a gente conseguiu conservar, isso em grande parte a gente deve ao Flavis, que é o nossa infraestrutura de tecnologia aqui no site. Ninguém remotamente aqui entende de tecnologia como ele. E ele tem uma generosidade no trato com a gente sabe que ele está muito envolvido com o trabalho dele atual, que ele tem pouco tempo livre, mas é um parceiro também que a gente sempre tem de lembrar. E eu estendo, né, esse sentimento que eu tenho em relação a vocês aos nossos leitores, e foi um enorme prazer ter mergulhado em tantas correspondências. E eu, que pretendia fazer algo relativamente simples, quando vi, estava sofrendo aqui por cortar uma carta de leitor, um e-mail de leitor, porque eu queria reproduzir tudo. Eu calculo que a gente tenha recebido, e esse cálculo é muito superficial, porque de fato a gente perdeu uma parte relevante desse material, que a gente tenha publicado mais de 10 mil cartas de leitores, e-mails de leitores. E a coisa que eu acho que até escrevi em algum momento aqui, porque esse meu reconhecimento aos leitores não é de hoje, que eu deixei de publicar ao todo pelo menos 10 e-mails de leitor, eu acho que menos. Porque o nível desses 10.010 e-mails que a gente tenha recebido foi sempre muito alto, muito respeitoso, muito de uma qualidade de texto e de conhecimento de automobilismo e de conhecimento humano muito elevado. Foi praticamente todos os e-mails que foram publicados nesses 25 anos do GP Total passaram pela minha mão. Porque eu descobri nesses e-mails, nesse material, nessa interação com os leitores, e lembrando que há 25 anos não existia rede social. Você tinha alguns sites que abriam um espaço de comentário direto para o leitor. O que nós não fizemos no nosso site. Então, o e-mail vinha para mim, eu abria, dava uma penteada no texto e aí publicava. E isso foi o oxigênio que manteve a minha disposição de trabalhar, e hoje eu continuo com esse oxigênio, com essa disposição de manter o site, de investir no site, de trabalhar pelo site, e prometo que eu vou mais 25 anos. 25 anos eu vou estar com mais de 90 anos, A mas gente vai cobrar. eu tenho essa disposição.
eu agradeci muitas vezes nesses textos que a gente escreveu desde janeiro até agora, desde fevereiro, março até agora, sobre os 25 anos, e eu queria renovar aqui de viva voz o agradecimento que eu faço a vocês e aos outros colaboradores do site, principalmente o Marcelo e o Flavício, que não estão aqui hoje, o Chiesa também, e agradecer aos leitores. Hoje eles estão nas redes, não estão mais no site, o número de comentários por coluna no site é pequeno, porque o mundo evolui e os nossos textos, que sempre tiveram, eles eram propositadamente longos e profundos, né? A gente nunca quis fazer um site de notícias ou de comentários curtos, né? Todos nós nos colocamos como amantes de Fórmula 1 e de automobilismo e de motociclismo e de textos, né? A confluência de duas paixões, dois amores, o automobilismo e os textos. E estamos aí, né? E eu queria terminar falando uma coisa que ninguém diz nessas ocasiões. Parece que foi ontem que a gente começou aqui com o GP Total. E, de fato, todos os que estão aqui, o Marcel também, o Chiesa e o Flavis, foram pessoas que se ligaram ao site muito cedo. Eu hoje lamento que vocês não tenham, que eu não tenha trazido vocês para mais perto do site antes. Isso aconteceu mais ou menos aí em 2010, quando o site deu uma virada, e se não fosse vocês, eu não teria segurado as pontas esse tempo todo. Em 2001, o Salu tinha cabelo ainda. Minha testa era menor. Em 2001. E eu tinha pouco livro na época, tá, Márcio? Isso vai ser difícil hoje por vários motivos. Porque antes de a gente começar a gravar, estava todo mundo, o João falando aqui, exibindo os bolos de rolo que ele ganhou. Que já era um problema meu com o Salu, que o Salu também tinha muito bolo de rolo também, fica... Para quem não sabe, é a sobremesa preferida do GP Total, foi eleita a sobremesa divina, aceitando, a definitiva. E o Salu tem a maior biblioteca de automobilismo do Brasil, sem dúvida nenhuma. Extraordinária. Levamos o Alex Gegebeiro lá e ficou louco com a biblioteca. É fantástico. A biblioteca do Salu realmente. Na verdade, todo mundo aqui tem alguma coisa, né? O Lucas também com essa coleção de capacetes e agora as jaquetas e toda a memorabilia que tá juntando, tá ficando enjoado também. Então, só falta eu aí. E eu também. Mas o jogo vai virar qualquer hora dessa aí. Quem conhecer aí técnicas de invasão silenciosa ou em condomínios, for especialista nisso, pode mandar currículo aí que eu estou precisando dos trabalhos aí em São Paulo e Sorocaba. A minha história é muito parecida com a de vocês, porque eu comecei a gostar de Fórmula 1 desde que eu me entendo por gente. Foi uma coisa que eu já tive a oportunidade de falar nisso no canal. Eu era bem pequeno ainda e meus pais compraram um álbum de figurinhas do Multi-Editora, né, o famoso álbum que saía ali, né, principalmente segunda metade dos anos 80, pegou um impulso danado até por causa do sucesso dos brasileiros, e a coisa, obviamente, saiu do controle, né, aquele moleque que não passava de 1 metro do chão queria saber carro, piloto, patrocínio, circuito, motor aspirado, motor turbo, enfim. Só que assim como vocês, eu também não tinha com quem conversar a respeito de Fórmula 1. Uma coisa é eu ter a minha relação com o meu falecido pai, ele que me trouxe para esse universo do esporte a motor, e eu gostei de muito tempo, mas assim, era um cara de 7, 8, 9 anos de idade que eu me indignava quando um adulto não sabia quem era o Fangio, quem era o Stewart, quem era o Lauda, que eu já queria saber a história, Esse negócio de querer saber da história do esporte motor vem de muito tempo também comigo. E com o advento da internet, e eu estava no meu primeiro ano de graduação, em 2003, eu era o cara que sobrevivia de revistas. Nessa época eu já comprava a revista Racing, que por muito tempo também foi uma das grandes referências para a gente ter noticiário do esporte a motor. E de repente foi assim, e na internet o que tem? Tinha sites de notícias e tudo mais, e de repente um site que falava de história do esporte a motor.
E aquilo ali foi muito rápido de chegar ao GP Total. Muito rápido. E também muito rápido, para o meu caso, de devorar o conteúdo inteiro. Né? E de entrar em contatos pontualmente, uma vez ou outra, e através do meu projeto com o Márcio, que era o site Última Volta, eu começar a escrever colunas ainda na seção Friends, naquela primeira seção Friends, que a gente está aos poucos retomando aqui, com a contribuição de outros colunistas, outras pessoas que também têm incrível conhecimento técnico. Mas assim, Edu, você me colocou uma situação em que eu tinha ali, no GP Total, aquela certeza de falar assim, olha, na internet finalmente vai ter uma fonte de informações, de história e de tudo que eu quero saber, e aquilo ali foi uma coisa que me acendeu e falou assim, olha, tem espaço, é possível escrever textos longos, porque desde muito cedo ali, a gente compreende que a internet ela tem uma coisa chamada de liberdade espaço-temporal. O que é? Na parte de audiovisual, você não fica preso a grades de programação, ao tempo, e na parte textual, você não fica preso ao espaço que você teria no jornalismo impresso. Então, você está ali, você cria o texto do tamanho que você acha que é interessante, para você colocar ali um começo, meio e fim, ou capítulo 1, 2, 3, e aquilo ali foi colocado de uma forma muito livre no GP Total. Além disso, Edu, você me ensinou duas coisas muito também fundamentais para o meu exercício, eu como formado em jornalismo, eu como cara que já passou por vários, né, já fiz de tudo um pouco no jornalismo, é a questão de, primeiro, a gente teve sim cartas polêmicas, mas que envolviam conhecimento, não era xingamento gratuito nem nada, mas cartas acaloradas envolvendo polêmicas. A gente vivia principalmente ali uma era Barrichello no começo de GP Total, né? A gente está falando ali de 2001, aquela relação mais estremecida com Ferrari. A gente vai ter o episódio da Austrália 2002, que é o ápice de tudo isso. E, Edu, você virava para mim e falava assim, os próprios leitores, deixa, não entra na pilha. Deixa, por quê? Porque os próprios leitores iam e colocavam contra-argumentos e colocavam as coisas nos trilhos. Isso eu aprendi com você, a ter essa calma, não ter essa impulsividade de dar uma respondida, aquela raquetada, falar assim, vem daqui, você já vem dar de backhand e só escala as coisas. E outra coisa que esse ambiente de GP Total faz 25 anos que a gente tem uma total liberdade editorial. Isso é muito legal. A gente não tem rabo preso com ninguém, a gente não deve favor para ninguém. O que é passível de ser elogiado, a gente elogia. O que é passível de ser criticado, a gente critica. E esse ambiente, essa liberdade editorial que a gente tem, os nossos temas livres, isso não só é um exercício jornalístico fantástico, como também uma confiança tua, Edu, no nosso trabalho, na nossa responsabilidade de estar conduzindo o canal, de estar conduzindo as redes sociais e também assinando as nossas próprias colunas. Tá? Esses ensinamentos eu devo a você, que também foi um cara que apostou muito em mim. A gente se conheceu pessoalmente em 2007. Nessa época aí eu tinha acabado de fazer um grande estudo sobre marcas de cigarro na Fórmula 1, foi objeto meu de iniciação científica ainda na graduação, né? E a partir daquilo ali, para 2008 eu começar a escrever as colunas, aquilo ali foi um pulo. Estamos aí até hoje, e a gente ainda fez, né, muito em parte por causa do João, essa teimosia do João em querer fazer um canal do YouTube, a gente está aqui até agora, né? A gente gravou um monte de piloto. Se for considerar os pilotos, João, a gente está há 3 anos nessa aventura aí. Eu, como apresentador, muito mambembe, eu não sou um cara que naturalmente se coloca em frente de câmera e fica espontâneo e tudo mais. Isso aí, para mim, foi todo um exercício de condicionamento, assim como quando eu trabalhei no passado em rádio. Eu também precisei fazer isso, curar aquele meu lado idiota de ser muito introspectivo, de ser
um cara até reservado demais, e fala assim, não, cara, fala aí e vambora, né? E a gente está com o canal aí até hoje. Então, Edu, mil agradecimento a você e de como essa trajetória fez com que aquele cara que ele... Não, eu tô aqui em Sorocity, não tinha com quem conversar, de repente, é o que o Márcio falou, a internet traz pessoas, né? O Marcel está lá em Curitiba, vocês estão em São Paulo, João lá na capital do Ceará, cujo nome jamais será proferido, em todo o nosso ecossistema do GP Total, enfim, a gente vai conhecendo outros amigos, né, outros grupos de amigos também, que também compartilham essa nosso entusiasmo. Então, Edu, isso eu devo a você, tá? De ter essa confraria tão legal de GP Total, todos não só com grande conhecimento de esporte a motor, mas como também com cada um com seu senso de humor maravilhoso e que faz com que o nosso dia seja mais leve, sabe? Você também conheceu o Quixadá, viu? Isso é importante. Quixadá, última fronteira. A gente ainda vai fazer um encontro do GP Total em Quixadá. Isso aí, a gente vai se esforçar. Então, aí vocês falam que eu fiz tudo isso por vocês, e o que vocês fizeram em troca? Né? E o que vocês fizeram em troca? Conteúdo. Ok. Não, o canal. Eu nunca faria o canal. Hoje o canal é a espinha do site. É o futuro do site. Claro que a gente vai continuar escrevendo, mas olha a repercussão que tem os programas que vocês produzem, com uma pontualidade, com uma qualidade super alta, e compara com que o site, se a gente tivesse ficado só no site e não tivesse ido para as redes e para o YouTube, ou considerando o YouTube como parte das redes, a gente teria perdido relevância e estaria fazendo aqui um ato para poucas pessoas. Vocês retribuíram isso que eu fiz por vocês, o que eu agradeço de novo as palavras. E aí vocês vieram e reinventaram e criaram e tocam hoje. A maior parte do site hoje, 90% do site é feito por vocês. E agora que eu voltei a editar o site, porque o ano passado nem isso eu fazia, era o Márcio e o Mário que dividiam a edição aqui do nosso jornal, da nossa revista aqui, né, que está na tela do computador. Vocês me deram muito em troca, gente. Muito em troca. A gente fica muito feliz, tá, Edu? Eu sei. Isso aqui é uma operação de ganha-ganha, né? Todo mundo. E a gente espera que isso chegue aos leitores também. Ô, Edu, mata a curiosidade nossa e, claro, do público que assiste a gente. O que levou você e o Pandini a publicarem cartas públicas, né? Vocês já tinham um contato e o que levou vocês a falar assim, não, a gente agora vai trocar cartas de maneira pública e o ponto de partida desse 19 de agosto de 2001? Eu não tenho muitas memórias desse começo. Eu conheci o Pandini na revista Racing, eles me pediam algumas coisas depois do lançamento do meu livro, em 94. O editor da Racing, que eu não lembro mais o nome dele, infelizmente, jornalista muito competente, e o Pandini, que era o redator-chefe da revista, me procuraram e pediram alguns textos, algumas contribuições. Eu suspeito que essas revistas, inclusive, onde eu escrevi, não foram muitos artigos, mas escrevi, sei lá, meia dúzia de artigos, estejam até com você, viu, Lucas? Eu não lembro de ter guardado isso depois daquela troca de arquivos, né, daquela troca de materiais que eu repassei muitas coisas minhas para você. Atrás dessa porta aqui, ó. Atrás dessa porta. E aí, em algum momento, eu acho que a ideia original do site foi minha. Era uma ideia que eu já tinha há algum tempo de fazer um site que cobrisse uma mistura de notícias e comentários. Mas eu percebi que fazer um site de notícias era um trabalho que exigiria muito empenho, e eu estava num momento da minha carreira de muito, muito trabalho, eu já tinha posto palavra nessa altura, a minha editora não conseguiria fazer isso. E aí
conversando com o Panda, em algum momento, trocando algumas ideias com ele, a gente acertou. Eu não lembro quem que definiu o formato da troca de e-mails, né? Se eu ou ele. Eu tinha lido, mas eu também não lembro se eu tinha lido isso antes ou li depois, uma troca de e-mails que virou um livro entre dois jornalistas que eu admiro profundamente. O Ivan Lessa, já falecido, e o Mário Sérgio Conte, que é uma das leituras preferidas que eu tenho na vida, e que escreve aos sábados na Folha de São Paulo, tem um programa de televisão na Globo News também. Mas eu não lembro, sinceramente não lembro se esse livro saiu antes ou depois da gente começar o GP Total. De repente foram eles que inspiraram a gente ou então copiaram a gente. Eu acho que não é o caso de dizer que eles copiaram, mas eu realmente não lembro. E foi algo que também se completou quando eu já conhecia de alguns anos, de trabalhos anteriores, o Maurício Ventanilha, que foi o nosso primeiro webmaster. Foi ele que fez o primeiro design do GP Total. Um amigo meu chamado Carlos Costa fez o design do logotipo. E aí eu me lembro que a gente tinha pensado em começar o site em setembro de 2001, se não me engano, alguma coisa a ver com o Grande Prêmio da Itália, que sempre foi uma corrida predileta nossa. E aí eu não sei, quando estava tudo em ordem, a gente já tinha feito alguns pilotos, alguma coisa assim, eu falei, pô, não tem mais sentido segurar o lançamento, e aí a gente foi para o ar no dia 19, foi o domingo do Grande Prêmio da Hungria, que eu cito brevemente na minha coluna, e aí começou a rotina. A nossa surpresa foi a chegada dos e-mails dos leitores, né, a partir do nosso endereço divulgado no site. A gente teve alguma assessoria de imprensa, a gente saiu na Folha de São Paulo, notinhas curtas, assim, coisas discretas, mas teve uma divulgação ali profissional do site, com a assessoria de imprensa, inclusive, no qual trabalhava, do qual o Panda era o proprietário, junto com a Alessandra Alves, e aí alguma divulgação disso foi feita na imprensa, e assim foi. Depois nós demos um salto quando o pessoal do Grande Prêmio, que eram amigos do Panda de mais tempo, o Panda trabalhava com automobilismo, eu não trabalhava com automobilismo, o Panda conhecia o ambiente jornalístico do automobilismo, eu não tinha nenhuma relação com nenhum profissional de imprensa. Aliás, minto, tinha sim alguma coisinha com o Francisco Santos, mas ele não era do ambiente brasileiro, ele era do ambiente internacional. E também não lembro como é que eu conheci o Francisco Santos. Desculpe. E aí a coisa decolou, a gente, com o link do GP Total no Grande Prêmio, a gente deu um salto de audiência, se triplicou a audiência em poucos dias, e depois, mais algum tempo depois, veio um outro site de automobilismo que eu já não lembro o nome, que não existe mais, e ele nos tirou do Grande Prêmio e deu mais uma alavancada na audiência. E aqui estamos... F1 na web, não foi? F1 na web, não é? Isso, sim. Do isso Rica mesmo, Perrone, Márcio. né? Isso, exato. Obrigado, Márcio. Eu estou aqui entre amigos, eu preciso dizer o seguinte, não é nenhum problema clínico, pelo menos que eu saiba, mas eu perdi muito das minhas memórias de Fórmula 1 e de acontecimentos dos últimos anos. É um pouco por isso que eu não me aventuro a participar do canal do GP Total, porque aqui é ao vivo, né? Não tem... E eu não sou mais páreo para competir com a memória de vocês e com a atenção que vocês dedicam à Fórmula 1 atualmente. Eu mal lembro quem ganhou o último Grande Prêmio disputado, que foi na Bélgica, né? Mas eu não tenho certeza se foi o Antonelli que ganhou. Desculpe. Foi na Hungria. Tá vendo? Editores do vídeo, cortem essa parte aí, por favor. O que o Lucas falou, eu assino embaixo, Edu, assim, é uma coisa muito importante que eu aprendi contigo, e veja, eu cobri política em jornal local de 2012 a 2020. Você imagina uma cidade de 200 mil habitantes, o principal jornal da cidade, a coluna mais lida da cidade, uma leitura obrigatória, e eu enfrentando um monte de esquema político, recebendo ameaças de morte e tudo mais.
o quanto me foi útil o que eu aprendi contigo de saber lidar com crítica, mesmo que seja uma crítica destrutiva muitas vezes. Saber lidar quando a gente escreve, eu vejo isso muito entre os nossos pares, jornalistas, o quanto se ofendem às vezes com uma crítica, o quanto ficam indignados e às vezes respondem com grosseria. E eu aprendi contigo isso, quer dizer, a partir do momento que a gente se expõe, a partir do momento que a gente dá a cara para bater e que a gente publica um texto, a gente está sujeito a qualquer tipo de reação. E do mesmo jeito que alguém vai às vezes se encantar e vai compreender tudo que você quis dizer, vai ter outra pessoa que vai ficar ofendida com aquilo. E isso tudo é normal, isso tudo faz parte, né? Isso foi uma coisa que, um dos conhecimentos, um dos aprendizados mais valiosos que eu tive para a profissão, se não for o mais valioso. Claro, o mais valioso sempre é a gente apurar de fato, mas assim, para lidar com o trabalho, foi um dos aprendizados mais valiosos que eu tive na profissão. E eu aprendi isso contigo, com o GP Total, sem explicar, porque quantas vezes eu vi você publicando cartas de leitores que estavam te criticando, às vezes duramente, e você publicava aquilo sem edição, sem nada. Então, foi uma coisa muito valiosa que a gente aprendeu. Eu e o Lucas somos jornalistas, né, que a gente aprendeu no GP Total e aprendeu contigo. Então, é uma coisa que eu enfatizo. Eu vou depois provocar vocês, como eu falei, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre a primeira coluna de vocês, mas eu queria só reforçar o que o Lucas falou, porque é muito importante para mim. Eu só queria dizer o seguinte: isso é da essência de um exercício democrático. A imprensa não existe sem democracia, e a democracia é fácil você viver num ambiente onde todos concordam. O importante da democracia é o aprendizado de você viver em ambientes de opiniões diversas. E as opiniões diversas não são necessariamente brigas. A briga virá com a ofensa, mas a opinião diversa, a opinião de oposição àquilo que você diz, ela é positiva para a gente. A gente aprende com as críticas. E aí também a gente precisa ter largueza de espírito para dar um entendimento da crítica ampliado. Nem todo mundo fará críticas inteligentes, cabíveis, elegantes o tempo todo. Você tem de aprender a conviver com elas, e isso é indispensável da imprensa. Eu digo para vocês que às vezes eu vejo alguns jornalistas falando, eu aceito a crítica. Gente, é da obrigação da nossa profissão conviver com elas e aprender com elas, né? E eu também aprendi isso 95% na edição do GP Total. Eu trabalhei em alguns jornais de grande circulação, como a Folha de São Paulo e a Gazeta Mercantil, e lá a interação com os leitores existia, mas era rara. Eu, na minha profissão, nos meus anos de Gazeta Mercantil e Folha de São Paulo, devo ter recebido 10, 20 e-mails ou cartas ou mensagens de leitores em relação àquilo que eu escrevi. No GP Total, isso acontecia por dia. Tinha dia que a gente recebia mais de 20 e-mails. Então, eu também aprendi na edição do GP Total esse exercício prático de democracia e de imprensa, né? Bom, então vamos lembrar um pouquinho os primeiros colunas, então. E eu lembro que eu fiz alguma outra participação assim, de manifestação por carta, inclusive falando sobre a contratação do Felipe Massa, que tinha muito a ver com ele ser empresariado pelo Nicolas Toddy, que era filho do Jean Toddy. Jean Toddy era todo poderoso da Ferrari à época, e de eu fazer o que na época nem era conhecido como meme, mas eu fiz uma montagem ali de que o companheiro de aventura do Massa era o Todinho, né, fazendo uma graça em cima disso. Eu acho que eu lembro dessa montagem. Fui eu. Eu lembro dessa montagem. Mas a primeira coluna que eu escrevi mesmo, a gente já estava no projeto do Última Volta, e a gente estava fazendo análises técnicas, e na temporada de 2008, um dos apêndices aerodinâmicos que tinha voltado a aparecer na Fórmula 1 era o leme na tampa do motor, né? Aquela shark fin. A gente fez um texto técnico sobre isso, sobre como ajuda na estabilidade do carro,
outros exemplos de como esse elemento aerodinâmico já tinha sido usado, a própria Ferrari usou em tempos passados. Se lembrarem, assim, puxar pela memória rápida, a Ferrari de 80 tinha essa quilha, né, essa barbatana atrás na tampa do motor, e provavelmente aquela foi a minha primeira coluna mesmo, ainda dentro do Friends, não como colunista fixo, a gente virou fixo mesmo, eu Márcio Marcel, nessa transição que o Edu falou, do GP Total aí, por volta de 2009, 10, ao mesmo tempo em que a gente acabou encerrando o Última Volta, a gente conseguiu tudo com o site, menos dinheiro. A gente tinha volume de notícias, a audiência estava crescendo, os nossos contatos, os projetos, as análises que a gente estava fazendo, os especiais, etc. e tal, mas faltou só esse detalhe, detalhes que, infelizmente, aí... mas a gente fala assim, não, então vamos concentrar o nosso poder de fogo no GP Total, até porque, como foi falado, o GP Total não é um site de notícia. A gente sabe o que o GP Total né? E agora a gente está falando de um ecossistema que envolve aí redes sociais e o nosso canal aqui. Ele não é de notícia. Aqui não vai ter bomba, aconteceu tal coisa, parem as máquinas, breaking news, etc. Não é assim. A gente não tem aqui um jornalismo informativo, aqui falando de gêneros jornalísticos, né? Aqui é opinativo e interpretativo. E aqui o time que a gente tem aqui, pô, é muito legal estar com vocês e compartilhar isso, sabe? Porque site de notícia apuração de notícia é uma coisa até meio mecânica, tá? Mas você tirar uma boa história, você fazer uma análise em cima, você colocar um recorte com um ponto de vista absolutamente diferente, pegar de surpresa, como eu já fui pego de surpresa muitas vezes aqui, isso para mim é o que me faz continuar aqui e toda segunda-feira tá aqui apresentando o canal, às vezes uma ou outra ausência, mas sempre tem vídeos às noites e segundas-feiras, e fazendo com que também o site e as redes sociais sejam alimentadas aqui por gente que conhece demais história. É um privilégio estar com todos vocês e de poder fazer isso sem vaidade nenhuma, sabe? Não tem aquele negócio, não, isso aqui eu sei, eu vou guardar para mim, isso não existe aqui, e faz 25 anos que é exatamente dessa forma que é feito. Eu recentemente, para quem me acompanha, eu mergulhei profundamente na história dos capacetes de competição, sobretudo, claro, os capacetes de Fórmula 1, e veja, é um outro recorte, em que, mesmo eu estando no jornalismo automobilístico tanto tempo, e acompanhando, e lendo, não conhecia, e me propus a aprofundar nisso, ou seja, sempre tem um espaço para que a gente busque coisas diferentes, por pontos de vista diferentes. O capacete estava na nossa cara o tempo inteiro, na cabeça dos pilotos, e quando eu me vi diante de um capacete antigo, eu falei assim, pô, eu preciso saber mais sobre isso. E isso nos move, e o esporte a motor, por mais que a gente esteja passando por uma fase horrorosa da Fórmula 1, a Indy também não está nos seus melhores dias, a gente já também discutiu sobre isso, a NASCAR está em seu momento crítico, enfim. Mesmo assim, a gente se propõe a ver e se propõe a acompanhar campeonato e a ver as 24 horas de Le Mans e ver as 500 milhas de Indianápolis. A gente continua se movendo, e principalmente com aquela coisa que eu vira e mexe, eu estou falando aqui também, o esporte é uma editoria incrível em que você pode estar curtindo o presente, e aí quando você olha para trás tem um oceano inteiro de histórias que podem ser lidas, relidas, revividas, resgatadas, reinterpretadas, e isso faz parte do GP Total, porque aqui história é o tempo inteiro, e como a gente gosta, e como eu fico pistola, e vocês sabem disso, de como a Fórmula 1 lida com a história atualmente, em que ela obra e anda para a própria história. Eles compraram uma marca septuagenária, a Fórmula 1 está desde 1950 aí, e eles não tratam de história. A gente vai assistir Copa do Mundo
tem história, os grandes momentos, os campeonatos, os gols e não sei o quê, momentos, Olimpíadas, momentos olímpicos, as cerimônias, as medalhas de ouro, os grandes atletas, e Fórmula 1 tá nem aí, e eu fico maluco com isso. E a gente tenta aqui o tempo inteiro, sério, a gente tenta o tempo inteiro fazer a nossa parte. A gente faz o que a Fórmula 1 e a Liberty Media não faz, que é trazer história para a internet, para quem gosta e para quem valoriza. Vai lá, Márcio. Antes de passar para o João e para o Salô rapidinho, só queria fazer um parênteses para falar do Manuel Blanco. Você falou de textos que nos surpreendem muitas vezes, né? E acho que a gente tem que... Sim. O Manuel Blanco é um capítulo da história do GP Total também, um baita capítulo. Tive o privilégio de conhecer em 2007, lá em Valência. Ultimamente ele passou também por situações difíceis e se afastou um pouquinho dos textos, mas está voltando. E também é uma pessoa assim, que enriqueceu demais também. Aprendi muito com o Manuel, aprendo muito com ele. Uma visão também de muita sensibilidade, muito inteligente, muito conhecimento. É uma pessoa também que, enfim, devo muito tempo de aprendizado. Uma cultura geral extraordinariamente larga, basta ler os textos dele, né? Raramente ele se fixa só no automobilismo, ele faz cruzamentos, como eu gosto de fazer, né? De outros assuntos. Nos textos do Manuel, justamente porque ele sempre traz alguma coisa muito, absolutamente fora do nosso universo e de repente, você é trazido de imediato para aquilo, alguma anedota, alguma frase, alguma passagem histórica, e quando você menos espera, você já está lá no paddock e curtindo algum fato histórico. E eu sou também, desde muito tempo, né, desde os primeiros movimentos de GP Total, as primeiras cartas do Manuel, eu sou muito fã dele. É um cara que ele é fantástico. É muito bom tê-lo como amigo, ainda que distante, né? Ainda que infelizmente distante, tem muita possibilidade de interação, muitas vezes. Ele que está longe mesmo, né? Eu só estou longe, ele está mais longe ainda. Bom, você está perto, viu? Estou no meio do caminho. Vai lá, Salô, te interrompi. Não, eu ia comentar que isso tudo que vocês estão rememorando me faz lembrar um pouco o que me encheu de ânimo começar a escrever aqui. Fora, é claro, evidente, o incentivo que vocês tiveram, o Edu mais forte no início, e eu percebendo essa mudança, né? Porque meados de 2010 em diante, pelo menos para mim, começou a história da Fórmula 1, ela começou a ficar muito aquela coisa que estava, sabe, sumindo como uma fumaça. E aí eu me propus, no íntimo, a escrever alguma coisa sempre para resgatar um pouco, não num saudosismo, mas para não deixar uma chama se apagar. Tanto que meu primeiro texto, que é o Lembrem-se de Nós, eu acabei me inspirando em quê? Por coincidência, eu tinha lido a respeito da Targa Florio, tinha lido bastante e tal, assisti o filme 300. E aí, uma cena próxima do fim desse filme é quando o rei Leônidas ele pede para um mensageiro voltar lá para Esparta e dizer: olha, ele não quer glória, não quer canções, poemas, ele apenas quer que, quando um dia vocês passarem lá pelo local onde eles estão defendendo a cidade, defendendo um modo de vida, que alguém, ao passar por ali, lembrem-se deles. E aí eu misturei um pouco isso na cabeça, né? E acabei escrevendo o Lembrem-se de Nós, que no fundo não saiu com a poesia, porque eu não tenho essa veia poética toda, não tenho toda essa habilidade na escrita que vocês têm, mas a minha intenção era exatamente, a partir dali, trazer fatos ou trazer algumas passagens da história que pudessem ser rememoradas pelos nossos leitores para que a história não ficasse para trás. Volto a enfatizar, não num saudosismo. Mas, sabe, falando agora por mim, uma das coisas que
que acaba, assim, a gente tem que ter um exercício de humildade grande em muitos aspectos da vida, inclusive quando a gente sabe mais do que alguém, mas a gente se propõe até a ensinar sem ser pedante. E uma das coisas que sempre me começou a me incomodar um pouco pelos anos 2000 para cá era o fato de que eu me relacionava com muito poucas pessoas que podiam dizer assim, essa pessoa conhece um pouco que seja do automobilismo. E sem querer ser arrogante, uma frase que já me fazia saber, opa, eu estou pisando agora num terreno Eu sei onde eu vou qual é, ter que viu, tomar Márcio? muito cuidado para não, não me passar aqui, me exceder no que pode ser visto como uma arrogância, é quando alguém chegava para mim e dizia, ai, Fórmula 1 eu gostei muito, mas parei de assistir depois que o Senna morreu. Porque na É a minha clássica, né? cabeça, É a clássica. essa é muito clássica, mas é curioso. Eu não lembro se eu deixei já explícito, pelo menos eu vou deixar aqui para os nossos amigos que estão assistindo. O que me motivou a não parar de assistir a Fórmula 1 depois que o Senna morreu foi exatamente por ter respeito por tudo aquilo que ele construiu. Para mim, seria sim como é, virar uma página da história e jogar tudo na lata do lixo, eu parar de assistir a Fórmula 1 ali. Mas esse é o meu jeito de pensar. E aí a maneira como eu procurei ao longo desses anos trazer alguma coisa, sempre tentando, eu tenho que confessar, eu melhorei um pouco, não é, na escrita, até porque convivendo com tanta gente aqui de alto nível, eu precisava correr um pouco atrás. A ideia sempre foi essa, né? Algumas colunas que eu escrevi, lembrar lá do som do Matra, que todo mundo falava, o som incomparável na história da Fórmula 1, coisas que no passado promoveram uma mudança na Fórmula 1 extremamente relevante. E que hoje, claro, muita gente chega e diz assim: ah, vocês estão ficando velhos, estão ficando muito saudosistas, quando a gente olha o que está sendo feito pela, pela nossa querida Fórmula 1, né? Virou um negócio. Eu ainda tenho uma paixão gigante, mas é duro a gente ver que o dinheiro ele transcende todo e qualquer amor mínimo, pelo menos para disfarçar. Fazer um regulamento para, não, isso aqui vai ser uma forma de caça-níquel, e aí, de repente, na primeira corrida do ano, quem poderia ter dado palpite para a coisa de fato ter um pacote técnico decente, a gente vê até os pilotos que têm tantas amarras hoje de contrato não poderem falar, ficar nítido e tácito para quem está vendo que houve um descontentamento. Mas, enfim, também tem a famosa frase, né? É o que a gente tem para hoje. Dentro de uma perspectiva, eu não perdi ainda seria talvez um espírito ingênuo, que na próxima virada aí de regulamento a coisa possa voltar um pouco. Mas é isso. Tá aqui não só com vocês, mas esse exercício que vocês, mesmo não falando de forma aberta, me provocam a tá buscando, vocês, os leitores, até as pessoas que me dão feedback. É muito bacana. Eu não consigo mais olhar para trás. Aliás, para mim, o Edu, eu nem consigo mais pontuar onde tudo isso começou, porque para mim começou lá em 1972, quando no dia 1º de maio, eu assisti a primeira corrida de Fórmula 1 na frente da TV, uma segunda-feira, vendo uma Lotus negra. Aquilo me chamou a atenção, eu tinha 9 anos de idade e nunca mais parei. Para mim é como se vocês fazem parte dessa jornada desde aquele 1972 para mim. E aí, Salu, eu promovi um encontro aí em São Paulo com o piloto daquela Lotus preta lá. Você, Lucas, João foram, e o Edu não foi, rapaz. Nem quando eu trouxe o homem para a gente fazer uma homenagem lá em 2019, João despencou lá da capital, quase, tá vendo? Quase que eu falei. Pelo amor de Despencou lá Deus. da capital.
E o Edu em São Paulo não foi encontrar com a gente quando tivemos um dos dias mais felizes do GP Total, eu acredito. E a gente conseguiu fazer uma bela homenagem ao Emerson, né, pelos 50 anos da carreira internacional. O colega Ezibeiro também, né? Ele também estava lá, foi muito. Eu tive a capacidade de perder o encontro com o Alex também, que é uma pessoa que eu tive algum contato na época da edição do livro e gostei muito. E foi o primeiro piloto com quem eu tive contato depois do GP Total, que é o GP Total no ar. Eu e o Panda fomos lá fazer uma visita no escritório dele, mas para bater um papo e tal, não tinha um propósito de uma estrutura, de uma entrevista, assim. Mas eu perdi também, eu só cheguei lá na casa do Mário depois que ele já tinha ido embora. Até eu tinha ido embora, também. Um encontro memorável, Desculpem por isso, gente. Infelizmente, depois nos encontramos pessoalmente, eu fui só para assistir o GP Brasil, a gente teve o Lucas também. No próximo, quando eu trouxer o Shurt pro próximo, aí o Edu vai. Então, eu queria mesmo o Damon Hill, meu último piloto por quem eu torci. Então aí a gente chega, a gente tem que conversar, né? Não foi o Grosjean, o Schumacher, não? O Edu, eu acho que na verdade, não, eu acho que foi o Grosjean o último por quem eu tive alguma atenção, e ainda acho que o automobilismo não fez a justiça ao Grosjean como ele merece. Ontem ele chegou em segundo lá em Marca, né, de qual liderou boa parte das últimas voltas, que o Instituto liderou, mas foi ultrapassado o glorioso Marcos Ericsson nas últimas voltas. O Grosjean ganhou alguma corrida na Indy? Ele não ganhou uma coisa desde 2011, para ser mais exato. Há 15 anos. Mas ele é jovem ainda. A perspectiva futura dele é brilhante. É boa. Pelo que eu ouvi falar, ele não vai ficar na Telecone em 2027. Né? Então, eu acredito. Ele é jovem ainda, amanhã velho será, né, João? Velho será. Sobre a minha primeira coluna também foi um Friends. Foi até sobre, eu falei aqui de Indy, foi até das 500 milhas de nave de 2003. Eu até lembro, Brasil Show Pesquisou, que foi a vitória do Júlio Ferrando, era em segundo, o Tony Canaan em terceiro. Então ali. E o Márcio falou uma coisa interessante, que eu até levantei o dedo quando ele falou no comecinho do nosso vídeo, o orgulho que eles sentiram, o orgulho quando a coluna dele estava lá, e quando aquela coluna estava lá, eu acho que eu fiquei muito, lembro que foi um orgulho danado, eu fiquei super emocionado mesmo. E quando o Lucas me chamou, no final de 2015 para 2016, para escrever, assinar as colunas, porque eu gostava de colocar nas cartas do GP Total alguns comentários sobre a corrida, e eu pensei em escrever um blog. Daí nasceu o blog em 2007, e através do blog o Lucas me chamou, e aqui estou. E eu vou falar um pouquinho sobre o canal, que foi uma teimosia minha, porque eu vinha... aqui, eu estou entre só monstro sagrado aqui, né? Aqui, esses dois rapazes aqui, estou aqui do meu lado aqui, o Lucas, o Márcio, esse aqui, e esse aqui também, aqui, tá todo mundo aqui só... E eu vi e quando o Edu me convidou para fazer as partes das redes sociais, eu já falei logo, Edu, isso foi em 2021, na época da pandemia, então estava tendo muito podcast, estava uma onda muito grande. E eu sempre pensei, olha, o GP Total tem um potencial de ter um canal, sim, dele, de falar sobre, não apenas as corridas, lógico, mas também sobre história. Então eu comecei realmente a mobilizar todo mundo. Lucas, Márcio, Edu, Salu, e vamos o Flavis. Em 2020 a gente fez algumas entrevistas pro Facebook, não no Facebook, a gente tem uma entrevista com o primeiro Alex Ezibeiro, depois com o Emerson Fittipaldi, que já rendeu vários cortes aqui no canal, diga-se de passagem. Então ali a gente faz um canal, não apenas dos pós-corridas, mas também de entrevistas de história, de contando história. E a gente começou a nos reunirmos, a gente conversar,
Aí já evoluiu para pilotos e no final de 2023 a gente começou a colocar os primeiros vídeos aqui e está sendo uma experiência assim muito legal, assim, muito gostosa. Eu gosto de estar muito com esses dois aqui, esses meus dois irmãos aqui, que a internet me deu. Toda segunda-feira estamos aqui. Felizmente estou com esses dois irmãos aqui também aqui. Felizmente estão aqui, eu acho muito feliz, muito feliz mesmo estar aqui. Eu até falei no trabalho, hoje eu tenho um compromisso, vou sair na hora, né? Vou explodir aqui a fábrica, mas eu vou para os 25 anos do site. E a gente já fez muita coisa legal aqui no canal, entrevistas, contatos. A gente teve algumas entrevistas até que, poxa, a do Modena, a gente foi aquela que nós não falava com ninguém, falou com a gente, mas a gente já falou com o Francisco Santos, já foi tanto citado, já falou com o Alex Caff, Johansson, Lito Cavalcante, Ernesto Rodrigues, e a gente também tem que falar também um pouquinho dos antigos, o nicho, né? Ernesto Rodrigues falou com a gente 2 vezes, super solícito, né? E agora, por último, o Willy Hermann, né? A gente também tem uma coisa, uma teimosia minha, vamos falar com o Willy, eu acho que está fazendo 30 anos da cisão da Indy, eu acho que o Willy seria um cara que teria muita coisa para contar. E fomos eu e o Márcio, e realmente contou até história que a gente nem esperava, né, Márcio? Estava lá, nós fizemos juntos essa. E, com certeza, a gente está com aquela motivação demais. Então, quem está nos assistindo pode ter certeza que a gente está correndo atrás de mais conteúdo. A gente tem uns feedbacks bem legais, assim, de pessoas que gostam do nosso conteúdo. Então, para a gente é muito importante estar aqui. E eu sabia o potencial do GP Total. Eu lembro quando o Márcio, não, vamos trazer fulano da outra pessoa, mas só nós aqui já dá para fazer uma coisa muito legal. Lógico que a gente agregou algumas entrevistas que a gente conseguiu, o Márcio contato ali, o Lucas também, a gente vai uma network, o cara está aqui conversando com a gente, um cara que a gente nunca nem imaginou falar, a gente está aqui conversando com ele, trocando um papo muito legal. Então a gente está sempre motivado a continuar o GP Total isso. Quando eu falei com o Edu pela primeira vez, que também foi uma emoção muito grande, ele me ligou, e até o Edu falou, olha, que se o GP Total começasse hoje, talvez não começasse a ser um site de escritos e de texto, mas seria uma coisa mais audiovisual. Então a gente ter trazido isso para o universo de GP Total, já tinha as redes sociais, aquelas pílulas ali, é uma coisa que eu vinha na cabeça, uma pílula pós-corrida, a gente vai colocando aquilo ali tem uma repercussão bem legal, e o canal, a gente está sendo motivado a ter mais convidados, mais história, a gente tem muita coisa engatilhada aqui, a gente já fez algumas coisas dos 25 anos de GP Total, ainda tem algumas coisas que ainda vai aparecer. Tem pauta para fazer ainda. Tem algumas pautas que vão surgir, algumas pautas históricas. O Corrida, daqui o Márcio teve ideia, vamos fazer uma corrida, em feira 85, começo do ano feira 86, uma repercussão gigantesca, muito boa. E, lógico, a gente vai ter outras corridas sérias, dá trabalho para gravar, mas a gente faz com muito prazer, a gente vai soltando e as pessoas elogiam, visualizações, curtidas, comentários. Então, o GP Total tem a coluna, hoje também eu já estou mais na parte dos pós-corrida, então é uma coisa que eu ainda gosto de fazer, falar da corrida e continuando tanto aqui no canal, mas também no site, e está motivado para fazer muito mais coisas. Até do segunda-feira, GP da Holanda, estamos firmes e fortes. Eu sou admirador do trabalho que o João faz, e eu considero que... não, mas quem faz a resenha das corridas é você, meu amigo. Quem pega o touro ali à unha, e normalmente na terminada corrida, é você, e é de uma qualidade extraordinária. Esse ano, eu tomei a iniciativa de, em janeiro, juntar os textos dos 21, 22, não lembro mais quantas corridas foram no ano passado, em colunas sucessivas, né? 24 corridas no ano passado, GPs. Para mim, aquilo virou um verdadeiro anuário de
da história da temporada. E junto com os seus textos, eu coloquei o link de cada comentário, que aí vem o Mário, o Lucas, o Márcio, algum outro colaborador nosso que vocês convidam para participar. Ali a pessoa não precisa de mais nada para entender o que aconteceu na temporada recém-encerrada. É um espetáculo, é um anuário e nós vamos fazer isso em janeiro de 2027, certamente de novo. Seus textos são um presente, não precisa ver, é quase como se não precisasse ver a corrida. O que hoje em dia não é uma coisa que a gente possa descartar. Está difícil. Mas é verdade isso. Alguns relacionamentos. Desculpa, tá, Márcio. Até alguns relacionamentos eu tive que. Alguma estremecida, pessoal. Fulano, tem que assistir a corrida e depois escrever sobre a corrida, tá? Mas tudo bem com isso, mas eu gosto, entende? Eu gosto. O João tem sido realmente o combustível das redes sociais e do site também, né? Realmente tem produzido muito, ele é de longe a pessoa que mais escreve no site, de longe. Se tornou a espinha dorsal, né, o carregador de piano, realmente. A gente antigamente revezava, né, acho que até 2022 ou 2023 a gente revezava ainda quem ia fazer as coberturas dos GPs, e o João acabou assumindo, até porque tem o blog, né, então ele já faz o texto ali e assumiu isso, mas é claro que dá trabalho, é claro que exige, né, então fica a nossa gratidão aqui. E é o João que apurriou todo mundo durante um ano aqui, temos que fazer o canal. A gente deve isso tudo a ele aqui. Assim, vamos começar a fazer os pilotos, então. E aí foi. Ele sempre acreditou e vestiu a camisa muito. A gente... Nós aqui, todos. O que eu acho que pode acabar com a gente aqui é essa implicância do Edu com o Chaves. Eu acho que isso é uma coisa que pode rachar de vez o grupo. A ameaça que eu vejo de curto, médio prazo para a gente é essa resistência do Edu de... Já falei que a próxima vez que eu for São Paulo, vamos amarrar ele lá, igual laranja mecânica, ficar pingando colírio no olho dele, fazer uma seleção dos melhores episódios. Acapulco, do churros, aí... Se a gente sobreviver a isso, a gente tem mais 25 anos aí pela frente. Esse abuso de bolo de rolo do João, os livros do Salu, memorabilia do Lucas, se a gente sobreviver a esse monte de campo minado aí, a gente... Olha, eu queria incluir nesse hall de Marcos do GP Total o restaurante peruano de Sorocaba. Sim. E eu e Você já foi lá, Márcio? Foi uma vez lá com o Lucas também. Exótico para mim. Para mim é uma culinária exótica, mas gostei também. O João não teve oportunidade. Eu e o Mário fomos lá recentemente, fomos visitar o Lucas e ele nos levou lá e, olha, imperdível. Como chama o restaurante, Lucas? Amor Sabor. São dois irmãos, né? A Ana tem aquelas mãos de fada, cuida da cozinha, o Alejandro toca o restaurante. São também amigos queridos. Já faz um tempo que eu não apareço lá, preciso aparecer de novo, porque eu praticamente zerei o cardápio. Isso é que eu quero ir junto. Porque... eu também quero ir. Não sei se eu vou conseguir ir, mas eu também quero ir. Não seria uma má ideia tentar fazer um encontro do GP Total, né? Inclusive abrindo para os leitores. Aliás, a gente reforça aqui a importância desse diálogo com os leitores. Inclusive, quem achar que tem ideias para o nosso canal e de como promover, como levar o conteúdo para mais pessoas, enfim, a gente está sempre aberto a ouvir, porque o nosso foco sempre foi em produção de conteúdo, nunca foi tanto na divulgação. Então, quem quiser ajudar com ideias, a gente está sempre aberto. E também quem quiser, isso aqui sempre foi uma comunidade que cresceu a partir dos leitores. Então, quem quiser participar, encontrar, enfim, a gente está sempre disponível a trocar ideias pessoalmente e conhecer o pessoal que dá sentido a isso aqui, né? Então, é uma parte importante do nosso DNA. Né?
Somos leitores. Nós quatro aqui, tirando o Edu, nós quatro éramos e mesmo leitores. o canal, ele foi combustível para que a gente também tivesse aproximação com mais gente amiga, porque muitas vezes a gente está com a pauta em cima, eu passo a mão no telefone, mando um WhatsApp e prontamente o pessoal atende, e isso eu estou falando de caras fantásticos como o Arlindo Silva, o Lucas Carioli, o Milton Rubinho, o Sérgio Milani, que é o cara que trouxe as 24 horas de Le Mans, as transmissões aqui para o Brasil, e são caras que têm um respeito máximo pelo GP Total, eles reverenciam o site. E o Betão Taborda, sabe, o Boina, né, o Bonomini, são caras que, se você passar a mão no WhatsApp, estou precisando de alguém aqui para compor a bancada hoje aqui, o cara vai... Não, Sardo. Sabe? Todo mundo Douglas topado. Sardo. E o Sardo também, bem lembrado. É muito nome de gente que gosta do GP Total. E é claro que nisso aí a gente vai também para esse universo. Né? A gente aqui é um grupo. Existem mais grupos que também são muito parecidos com a gente e também com o mesmo espírito, o mesmo senso de humor que a gente tem aqui, felizmente. E eu queria lembrar aqui um leitor muito especial nosso, atual, um leitor que também está no site há muitos anos e dificilmente deixa de escrever, que é o Fernando Marques, do Rio de Janeiro, que eu não conheço pessoalmente, mas que é um sustentador nosso, é um apoio nosso, um pilar nosso de primeira hora, junto com tantos outros aqui que eu procurei homenagear nessas 9 colunas, né, onde eu fui buscar esses nomes que estão representativos. Eu ainda destaco, Edu, vamos falar de mais alguns nomes. O Paulo Seu Winkler, que é um gentleman, é o nosso leitor nosso amigo lá de Porto Alegre. Adoro nossos vídeos. João Hipólito Xavier, o grande bruxo das miniaturas, ele também sempre acompanha o nosso trabalho. Ele é um cara fantástico, o cara que mais, assim, customização e produção de miniaturas, ele é um cara absolutamente fantástico, é um grande amigo lá de Curitiba, ainda de Curitiba, Mauro Santana, que também um baita no amigão, de São Paulo, Marcelo Barroso, dos colunistas antigos, Luiz Fernando Ramos, o Ico, Geraldo Tite Simões, a Alessandra já foi falada aqui também, Tiago Torricelli, o Rafael Mansano, que está próximo da gente também, né? Está com família cresceu, né? Deu uma sumida, mas é um cara muito querido também. E a gente até pede desculpa se faltou algum nome, porque realmente Agreste, né? o Roberto, que Rodrigues também. Do capacete do Kenny Roberts, né? Eu tô na vibe do capacete, aquele corte é um dos meus preferidos do canal, em que ele conta como ele ganhou lá o capacete do Kenny Roberts. Agora o corte que ele fala que pilotar as 500 cilindradas era uma gestão de risco constante, era também na história do canal. Os anos 80 de gestão de risco, Fórmula 1 Turbo, era o grupo C, era o grupo B de Rally, eram as 500 cilindradas do motor 2 tempos. Não é à toa que a gente é doido por esse período, porque eram realmente máquinas incontroláveis em vários esportes. E fica difícil transmitir, às vezes fica difícil transmitir isso sem parecer chato, saudosista, velhos do Restelo, não é mesmo, Edu? Velhos do Restelo? Nós tivemos, gente, entre nossos colunistas regulares, Ricardo Dívila, durante bastante tempo. Isso dá muito peso, muita honra, fazer parte de uma equipe que contou durante tanto tempo com Ricardo Dívila, né, um gênio. Eu tive a oportunidade de entrevistar algumas vezes, de conversar algumas vezes pelo Skype, nunca tive com ele pessoalmente, o Edu teve com ele pessoalmente algumas vezes, mas assim, você conversava com ele, e eu converso com o Gary Anderson algumas vezes, você percebe que está conversando com um gênio, está conversando com uma pessoa... Me deu a honra de ir à minha casa algumas vezes, quando estava aqui em São Paulo, almoçava lá comigo, e como eu disse aqui em algum momento que eu citei aqui no GP Total, a gente acabava falando um pouco de automobilismo. Falávamos de história, de política, de música, trocávamos muita, naquela época do CD, né? A gente salvava o CD no laptop, a gente passou uma tarde e uma noite sentados no chão, ele me passando os arquivos de
de JPEG dele, né, de MPEG de música, para o meu HD, e ele salvando lá alguns CDs que eu tinha, que ele gostava, que ele não conhecia, para o computador dele. Realmente, dias inesquecíveis, assim, que pouco se falou de Fórmula 1, de automobilismo em geral. O GP Total, a última volta. O Inácio Rodrigues também foi. Já deu 2 entrevistas muito legais pra gente, ele também já foi começo aqui também. Também vou lembrar o nome do Vinícius, que também é um cara. O Vinícius Chaer, que ele é também um cara sensacional. A gente teve aí também a oportunidade de ter ele e gostaria muito de ter mais participações dele aqui também, porque ele também tem uma cabeça absolutamente privilegiada, um cara muito sensível, conhecimento enorme, e todo mundo, como eu disse no começo do programa, a gente tem isso em comum, né? Cada um chegou no automobilismo a seu tempo, cada um aqui tem uma idade, mas a gente acabou confluindo para esse grupo e tudo mais, e a gente, claro, deve isso a essa troca de cartas que aconteceu lá em 2001, de maneira despretensiosa, né, Edu? E que faz com que a gente pense assim, Edu, quais são os planos para os próximos 25 anos? Coloca aí um planejamento. Na verdade é simples. O site é nosso. O site é esse colegiado. Hoje o núcleo dele tem 7 pessoas, nós 5 aqui, mais o Marcel e o Flavis, mas outras pessoas podem se juntar a nós, e nós vamos decidir juntos. Quem poderia dizer que 25 anos atrás as redes sociais, que eu nem sei se naquela época já existia Orkut, eu acredito que não, ou se existia, era uma coisa muito, muito específica, muito limitada. E quem poderia dizer que a gente teria a facilidade de produzir um vídeo com a qualidade qualidade técnica, como a gente tem hoje? Quer dizer, o que acontecerá nos próximos 25 anos? O que eu sei é o seguinte: o site em si é algo que está sendo superado pelas essas novas formas de expressão. Compete, uma coisa que eu demorei muito a entender e, digamos assim, aceitar a história da mídia nativa. Eu sou um jornalista de mídia impressa. Minha vida toda eu trabalhei com algo que iria sair no papel. Caríssimas vezes, até o advento dos sites, eu fiz alguma coisa que não virasse papel no final da história. Então, eu tenho uma natural dificuldade em passar para o eletrônico. E no eletrônico já houve vários degraus. Começou com os sites, agora o site é uma coisa meio de velho, desculpe a expressão, se alguém se chatear com isso. Uhum. Mas hoje a rede social, hoje é o vídeo, hoje o que será amanhã? Nós não temos como saber. O que a gente tem é um núcleo aqui que está aberto a essas novas tecnologias e aberto também a admitir aqui jovens que vão nos dizer, olha, a rede social hoje já não é a primeira coisa. Nós temos de dar esse passo aqui. Eu imagino, eu não conheço bem as redes sociais, mas que o próprio conceito de Facebook ficou superado pelo Instagram e que talvez esteja sendo superado pelo TikTok. Nada garante que daqui a algum tempo exista um outro tipo de rede social, alguma outra difusão, alguma forma de difusão que supere essas anteriores, e aí caberá a nós aqui, com o nosso grupo, com o nosso conteúdo, com o nosso conhecimento, com a nossa disposição, com a nossa abertura para o diálogo, e para esse novo canal que saberemos quando chegar lá. E eu espero que a Fórmula 1 continue existindo, porque, de fato, o que vocês falaram agora há pouco, dos rumos que a Fórmula 1 tomou, não é uma coisa que a gente possa receber com alegria. São coisas que são muito
até aquela frase que eu adoro, que é atribuída ao Rubem Fonseca, que as coisas antigamente eram piores, mas elas foram piorando. De repente, a gente tem um grande prêmio de Fórmula 1, onde o piloto precisa tirar o pé do acelerador em plena reta para tentar fazer um tempo no agregado um pouco melhor. Quer dizer, ele tem de poupar a velocidade final do carro, né, para cumprir o compromisso de fazer uma volta rápida. Eu sou do tempo que a Fórmula 1 era resumida na frase do Nelson Piquet: não tem estratégia, é o tempo inteiro lá. O pé embaixo, o tempo inteiro lá. Não tem estratégia. Aqui, falando entre amigos, e não tenho por que esconder isso, devo ter escrito em algum momento, eu mal me conformei ainda com as paradas de reabastecimento. Eu acho que o meu interesse pela Fórmula 1, a minha falta de memória para a Fórmula 1, ele foi declinando na medida em que as paradas de reabastecimento e de exigência de troca de pneus se tornaram obrigatórias. Quer dizer, eu admiro a maneira como vocês quatro sabem acompanhar uma corrida hoje em função das janelas de pneus, né, de troca de pneus. Eu diria para vocês que se dependesse de mim, o abastecimento e a troca de pneus seria algo que cada equipe deve decidir no momento da corrida, como o Gordon Murray e o Piquet fizeram lá não lembro mais em que corrida foi. O 81, né? 82. O aniversariante Nelson Piquet, né, por sinal, 74 anos hoje. Pois é. Parabéns para ele. Se a minha memória não estiver falhando, foi Áustria 82. Isso, pois Foi o Patrese. O Patrese fez o reabastecimento e sai pela grama. Quebrou logo em seguida, o motor quebrado. Logo em seguida, Para a alegria do Bernie e do Gordon. O Nelson Piquet, para quem eu torci ardentemente. Tive muita paixão pela carreira do Nelson, externa, já fiz várias críticas ao comportamento dele, mas na pista era... A gente sempre fez o elogio que ele merece, no que ele é passível de ser elogiado, a gente sempre fez isso. Eu falei que do pai era fã, foi condicionado, né, porque assim, um fã assim... Eu posso dar um testemunho aqui, quer dizer, acabei ficando amigo dele. A gente falou do Vinícius aqui, eu tive a alegria de ano passado passar uma tarde com o Nelson lá em Brasília, e o Vinícius foi lá me encontrar, ele saiu de Goiânia, né? Então foi uma tarde muito especial também, e o Nelson, assim, claro que eu tenho discordâncias com ele, de vários aspectos, como é normal, mas, por exemplo, eu quebrei o braço, e ele nem gostaria que eu dissesse isso, mas assim, ele entrou em contato comigo e queria pagar a cirurgia, insistiu por isso, quer dizer, assim, ele faz isso por muitas pessoas, assim, então, assim, pessoalmente, é claro que ele pode não ser a pessoa mais fácil do mundo, dependendo de como for abordado e tudo mais, mas, cara, comigo, eu só posso falar coisas boas a respeito dele, inclusive ele está super aberto para a gente fazer o nosso encontro com ele em algum momento, provavelmente lá em Brasília também, então, é uma pessoa, assim, e ontem eu telefonei para ele, por causa do aniversário, liguei o diante, hoje ia estar ocupado, ele atendeu, conversamos, né? Só posso falar coisas boas sobre ele, e é assim, muito engraçado, porque eu passei essa tarde com ele lá, e durante umas 2 horas ficamos só eu e ele, naquela coleção de carros dele lá, até o Shire chegar, eu fiquei umas 2 horas sozinho com o Nelson, e tudo isso eu devo ao GP Total, tudo isso eu devo ao GP Total e a última volta que eu fiz com o Lucas, assim, a gente ali abriu muito leque muito feliz de saber disso, que uma iniciativa nossa lá de 25 anos atrás acabou juntando esse grupo e proporcionou a esse grupo essa condição de... E é muito engraçado você conversar com o Nelson, porque ele é tão simples, assim, no trato tão simples, que você vai conversando com ele e você volta e meia tem que se beliscar e falar, esse é o cara que ultrapassou o Ayrton por fora na Hungria, esse que está aqui na minha frente conversando, você esquece, porque ele conversa com você assim, como se fosse o mecânico da câmera ainda, sabe? E você tem que se beliscar o tempo todo, de falar, cara, eu tô falando com o tricampeão mundial, né, com um gênio do esporte, ele é muito, muito simples e muito acessível. É muito confunde a cabeça você conversar com ele assim, como eu tive ano passado, 2 horas só com ele ali,
realmente você tem que se beliscar toda hora para lembrar quem é que está falando com você ali. Então, não sei porque que surgiu o assunto, mas eu só posso falar bem dele e, como falei, devo isso ao GP Total. E ter conhecido não só ele, mas tantos outros, né? O João está tendo essa chance de conviver também com muita gente por aqui, que eu e o Lucas já tivemos também com muitas pessoas nas pistas ou à distância, né? A gente falou agora há pouco tem credencial, né? Tem credencial no WEC 2 vezes, o Lucas esteve 2 vezes lá, então tem o Salu está esse ano, então um credencial por GP Total, então... A gente falou agora do primeiro pit stop. Eu tive a chance de entrevistar o Gordon Murray, devo essa ao Lucas, que fez todo o contato lá, e entrevistei o Gordon Murray, já publicamos no GP Total, publicamos na última volta. Temos o áudio, não está tão bom assim para poder, de repente, fazer vídeos aqui. A gente pode fazer alguns cortes, tentar melhorar um pouquinho, porque foi feito pelo Skype, com o gravador, né? Mas enfim, muita coisa legal, né? Que a gente teve, que a gente pôde viver graças aqui ao GP Total. E quase tudo isso está no ar até hoje. A gente perdeu alguma coisa, mas eu me lembro do meu começo com automobilismo, né? Eu me apaixonei por Fórmula 1, eu já escrevi uma coluna sobre isso, provavelmente no começo de 68. Já tinha talvez alguma coisa em 67, quando eu tinha 10 anos de idade, mas eu me lembro como um marcador muito forte para mim a morte do Jim Clark. E naquela altura não havia cobertura da imprensa de Fórmula 1. E eu costumava, eu me habituei a comprar a revista Quatro Rodas. Se não me engano, a primeira edição que eu comprei da Quatro Rodas, se não me falha a memória, foi a que tinha na capa o Ford GT40 que ganhou em Le Mans 68. E aí eu comecei a comprar revistas velhas, números antigos da Quatro Rodas e da Autosport, né? E a gente, até 1970, com o advento do Emerson Fittipaldi na Fórmula 1, a gente acompanhava a Fórmula 1 pela Quatro Rodas. Você ia saber quem era o campeão o Grande Prêmio do México de 68. Eu fui saber que o Graham Hill ganhou e se tornou campeão de 68 quando saiu a Quatro Rodas. Não tinha como você ler a Folha, o Globo, os jornais, né? E na minha casa sempre houve jornal, a gente, uma família de leitores, não saía, não tinha notícia. Saiu a Quatro Rodas, o Gran Rio campeão de 68. Eu por conta do Clark, eu torcia para Lotus naquela altura, né? Tinha minha primeira torcida. Eu nunca fui um ferrarista, eu sempre fui um Lotus, até que eu fui conhecendo mais o Colin Chapman e tal. Depois o Emerson foi para a McLaren, aí eu não fiquei tão fã da equipe assim. Vamos fazer uma rodada aqui de considerações finais. Eu vou começar porque a gente está vivendo essas transformações dos meios e veículos de comunicação, e o GP Total hoje é esse que a gente chama aí de ecossistema, e que envolve o site, que sim é uma forma, digamos assim, mais antiga dos meios online, mas é o que traz uma credibilidade. A gente tem as redes sociais, a gente acompanha essa transformação de redes sociais, principalmente em direção a Instagram e TikTok, ao mesmo tempo em que a gente tem a plena consciência de que as redes sociais, quanto mais novas, quanto mais evidentes, elas vão colocando um elemento que é o da aceleração, a descartabilidade, o esquecimento, o esmaecimento. Você faz uma publicação que se expira em 24 horas, e a proposta fundamental do GP Total é a de você guardar aquilo na memória. Ou seja, a gente, de alguma forma, a gente vai continuar sendo resistência quanto a isso, em que a gente preza por conteúdos que vão ser guardados pelas pessoas. Quantas colunas eu não li aqui e que me transformaram, e essa é a verdadeira essência. Eu não gosto de usar a palavra verdadeiro, porque a palavra verdade, muitas vezes, ela soa pretensiosa.
eu raramente uso a palavra verdade e verdadeiro, mas a verdadeira comunicação é aquela que transforma a pessoa. Não é aquela que no girar da tela, né? Próximo story, próximo row, próximo rio, próximo rio, próximo rio. Não. A gente quer impactar as pessoas que gostam do automobilismo com o conteúdo que a gente faz. Seja na rede social, seja no site, seja aqui no nosso canal, em que ele possa, mais uma vez, depois ver e rever e poder ter satisfação naquilo que ele está consumindo como um bem simbólico, como um produto vindo de um veículo de comunicação. Né? Essa resistência o GP Total vai ter. A gente não vai fazer videozinho curto, acelerado, com o microfoninho na mão e fazendo caras e bocas e caretas em thumbs. Isso para a gente é uma coisa horrorosa. A gente não vai ficar cavando polêmica onde a polêmica não existe. A gente não vai falar mal gratuitamente de personagens ou períodos históricos só para conseguir views e cliques e likes e seja lá o que for. Isso aí não tem a ver com o GP Total. E nesse aspecto, a gente vai ser resistência. Não é que a gente vai ser antiquado ou demodê, ou é um bando de velho, é um bando de saudosista. A gente tem consciência de que o conteúdo que a gente faz é um conteúdo que visa transformar as pessoas. Tá? E isso eu tenho certeza, se o GP Total continuar nos próximos 25 anos, isso aí é o meu grande desejo quando a gente fala desse grupo incrível, é o que a gente vai ter. É um conteúdo que realmente faça a diferença para o entusiasta do esporte a motor. Isso é um compromisso que a gente vai levar daqui para frente, não importa como vão ser os meios de comunicação online, qual vai ser a próxima moda em termos de rede social, se vai ser ainda mais acelerado, se vai ser ainda mais descartável, se vai ser ainda mais fast food, não interessa. A gente vai estar aqui fazendo conteúdo sério para gente que realmente quer consumir um conteúdo sério sobre o esporte a motor. Essa é a mensagem que eu quero deixar aqui desse encontro tão legal, agradecendo mais uma vez todos vocês, principalmente Edu, que não aparece aqui. Assim, vocês que só acompanham o GP Total pelo canal, assim, a gente fala do Edu, assim, ó, esse é o Edu, ele mesmo. É o chefe, ó. Nosso chefe. Nosso chefe. Olha, junto com a gente. Eu não poderia ter explicado melhor a nossa disposição passada, presente e futura do que essas palavras que o Lucas, das palavras do Lucas. Eu assino embaixo cada uma delas e espero estar realmente mais 25 anos por aqui, pelo menos. E se eu não tiver, vocês vão continuar. Essa é a minha alegria, a minha paz de espírito. O Orkut tinha o saudoso Orkut, que era o SBT das redes sociais, né? Tinha uma comunidade que falava assim, se eu morrer, minha mãe me mata. Ai de você se não estiver aqui, meu amigo. Ai de você. Bom, gente, mas uma coisa eu posso garantir, um dia eu vou morrer, tá? Sua mãe tá firme e forte. Antes de cumprir um monte de coisa aqui. Com certeza. E a gente vai estar do lado aqui. O Orkut, acabo de ver aqui na Wikipédia, é de 2004. É bem mais novo do que o GP Total. Vimos o Orkut nascer, morrer, vimos muitas redes sociais passarem por aí. Quando o GP Total surgiu, ainda tinha as duas torres gêmeas. Mais do que essa questão de rede social, nós vamos ser sempre fiéis a uma essência que nos trouxe lá no passado a gente a se juntar, né? E ter essa alegria de ter esses amigos, irmãos e muitos que estão nos acompanhando. E a essência nossa, ela permanece fiel a algo que o automobilismo nos uniu. E é isso que eu, pelo menos, espero que a gente cumpra ainda com muito mais 25 anos, ou muito mais tempo. Sempre a essência daquilo que nos trouxe até aqui.
que a gente vai permanecer firme e forte nesse caminho. Vai lá, João. Encerrando aqui, quando a gente vai se apresentar em alguns vídeos, uma coisa que chama muito minha atenção, até falo muito com o Márcio, com o Lucas, é quando o pessoal, o GP Total é uma referência assim, todo mundo, o GP Total, conheço demais, já li, como o GP Total é uma referência dentro da internet brasileira. Eu até digo dos sites mais tradicionais da língua portuguesa sobre automobilismo. Um site que vai completar 25 anos no próximo dia 19, ele é um dos mais tradicionais. Então, ser parte disso aqui é um motivo de orgulho. O Lucas e o Márcio já falaram que tantas pessoas que passaram por aqui, então, assim, é muito importante para todos nós, para mim, mas acho que para todos nós, ser parte disso, né, de ser parte do site que é referência, sim, referência boa. Poxa, já li demais vocês são, era o capa do meu Internet Explorer ainda, a gente via no GP Total, era o que tinha, quando eu ia saber de história, e a gente tem que falar, antigamente não era fácil você contar a história de Fórmula 1, então o GP Total foi um oásis mesmo, e hoje se expandiu para um grande ecossistema. Então é muito bom estar envolvido aqui, estar com vocês. Eu gosto de falar, as coisas que eu gosto de gravar é estar conversando com vocês. Faltou alguém? Alguém? Eu não sou bom de matemática, eu sou de humanas. Não, só vou realmente reforçar que assim, é um privilégio, muita gratidão, mudou a minha vida. E para quem só conhece o canal, eventualmente, vale a pena mergulhar no acervo do site, porque com certeza é o maior acervo de artigos em língua portuguesa sobre a história do automobilismo, do esporte motor, né, em geral. Então é um acervo sensacional, é da onde todos nós somos filhos ali do site. E é o que o Lucas falou, o que o Edu falou, o nosso espírito aqui é um espírito de amor pelo conhecimento, e sem medo de aprofundar. A gente nada contra a corrente, paga um preço por isso, no sentido de não fazer texto curto, não fazer vídeo curto, de não se adaptar, não vender. É muito importante, mesmo que não seja para muita gente, mas é muito importante que quem quiser aprofundar, quem quiser mergulhar, ter onde se encontrar. E foi o que aconteceu com todos nós, quer dizer, todo mundo aqui, a gente está no mundo buscando o nosso lugar, né, buscando o nosso espaço. E quando eu encontrei o GP Total, eu senti que um dos meus lugares eu tinha encontrado, quer dizer, mudou minha vida muito rapidamente. Então, quando tem esse encontro de você encontrar iguais a você, um lugar onde você encontra respostas a perguntas que você queria ver respondidas há muito tempo, encontra amigos, isso tudo é muito precioso, né? Tudo isso é muito precioso. A gente aqui não vive do GP Total, muitas vezes ao contrário, quer dizer, acaba abrindo mão de tempo e às vezes investimento e tudo mais, mas é por amor ao conhecimento, por amor à análise, à justiça, à verdade. Não que a gente seja dono da verdade, como o Lucas falou, mas a busca por ela é muito importante. Tentar ser justo, tentar analisar todos os aspectos e ir refinando a própria opinião, não ter medo de alterar a própria opinião. Isso tudo é muito precioso, muito importante. Então, esse é o nosso propósito, né? Não é um propósito exatamente de ser popular, mas é de valorizar o conhecimento e valorizar as amizades, valorizar o respeito. E fica o convite para todo mundo que pensa parecido, que frequenta esse espaço, para que, enfim, participe mais, assinem, comentem, a gente lê e responde todos os comentários, aqui ou no site também. É um espaço de diálogo, sempre foi. Então fica esse convite, esse estímulo a todo mundo que nos ajudou a chegar até aqui, para que continue participando, que intensifiquem, vamos tentar nos encontrar, vamos tentar estar mais junto, mais perto. E o convite aqui ao Salu e ao Edu, que participem mais vezes também, não sumam, não façam disso, a gente não tem que esperar 25 anos para você voltar, Edu.
Né? Venha mais vezes aqui, porque você é a razão disso tudo aqui. E, Salu, você é muito importante para todos nós também. Você é um homem muito sábio. Você é um homem muito sábio. E um amante das letras, dos livros. Fica muito mais rico quando você está aqui também. Então, fica o convite para que a gente se reúna mais vezes. Né? Fica o convite para que a gente se reúna mais vezes. E obrigado. Obrigado a vocês todos. Obrigado a quem tá nos vendo. Muito obrigado a todos vocês por esses 25 anos e por terem mudado tanto a minha vida. Viva o GP Total. Valeu, e fica, gente. claro, para quem Valeu. chegou até aqui, fica o nosso compromisso de continuar com tudo isso, continuar com o site, continuar as redes sociais, continuar o nosso canal e continuar os nossos preceitos fundamentais de fazer uma boa análise, de emitir uma boa opinião, de aprofundar nas coisas, de tratar a história como ela deve ser tratada, e porque é uma tecla que a gente bate muito aqui, né? O DNA do GP Total é feito da história do esporte a motor, não que a gente não curta a atualidade, mas a gente tem também todo esse apreço, né? Esse carinho pela história do esporte a motor, e que faz com que gente que queira conteúdo diferente venha para cá. Esse compromisso a gente mantém, e que seja pelos próximos 25 anos, que a gente possa fazer no dia 19 de agosto de 2051 mais uma reunião aqui, todos nós, para a gente poder falar de mais histórias e a gente ver o que sobrou do planeta Terra, o que sobrou do automobilismo, para ver se ainda sobrou alguma coisa. Bater na madeira. As histórias vão continuar lá, tá? Portanto, aí, usando a própria frase da coluna, primeira coluna do Mário, lembre-se de nós, que esse aqui é o GP Total. Grande abraço a todos e até a próxima. Viva o GP Total. Até a próxima.